Você já passou horas estudando à noite, só para acordar na manhã seguinte com a mente completamente em branco? Ou talvez você tenha aqueles dias estranhos em que dorme 8 horas e ainda assim acorda exausto. Mas de alguma forma, depois de apenas 5 horas, você desperta surpreendentemente alerta. Por que seu cérebro funciona assim? Enquanto isso, estudantes japoneses conseguem memorizar mais de 2.000 caracteres kanji, para a vida toda. Eles são naturalmente mais inteligentes ou estão usando um ritmo que você nunca aprendeu. Hoje, você vai ver como pequenos hábitos, um simples ajuste de timing e alguns rituais silenciosos japoneses podem transformar completamente a maneira como seu cérebro aprende, memoriza e se mantém desperto. A maioria das pessoas pensa que esquecer é um sinal de ser lento ou não inteligente o suficiente. Mas a verdade é muito mais simples. Seu cérebro foi projetado para esquecer tudo o que não precisa usar. Se você lê uma informação apenas uma vez, ou até 3 vezes, seu cérebro a coloca na categoria de temporária e ela desaparece na manhã seguinte. E quando se trata de energia, o mesmo problema aparece. Você pode dormir 8 horas e ainda acordar grogue se interromper a fase errada do seu ciclo de sono. Não é a duração do descanso que importa, mas o ritmo. É aqui que a abordagem japonesa se torna revolucionária. Em vez de lutar contra o cérebro, eles sincronizam o dia com o funcionamento natural dele. Eles começam a manhã com luz solar e uma curta caminhada de 10 minutos, um hábito que pode aumentar a capacidade de recordação em quase 20%. Eles revisam as lições de ontem antes de aprender qualquer coisa nova, uma forma simples de recordação ativa que fixa a informação na memória de longo prazo. Eles seguem o Hara-Hachibu, comendo até ficarem apenas 80% satisfeitos, mantendo a energia estável, e à noite protegem o sono como se fosse parte do plano de estudos. No Japão, aprender não é uma única atividade, é um sistema, do amanhecer ao sono, criado para ajudar seu cérebro a lembrar do que realmente importa. Se você já observou a rotina matinal de um estudante japonês, perceberá algo sutil, mas poderoso. Eles preparam o cérebro antes mesmo de tocar em um livro. Imagine a cena. Um estudante sai de um pequeno apartamento em Tóquio logo após o nascer do sol. O ar é fresco, as ruas estão silenciosas e a primeira coisa que atinge seus olhos é a luz natural da manhã. Enquanto caminha em direção à estação, ele não está rolando o celular. Está despertando suavemente o relógio interno. Apenas 10 minutos de caminhada leve aumentam o fluxo sanguíneo para o cérebro e ativam o córtex pré-frontal, a área responsável pela concentração e pela memória. Pesquisas sugerem que isso pode melhorar a recordação em quase 20%. É um hábito minúsculo, mas cria uma mente mais afiada muito antes da sessão de estudos começar. E então vem o segundo ritual, revisar antes de aprender algo novo. No trem, em vez de absorver novo conteúdo, eles abrem um pequeno caderno ou um baralho de flashcards e se testam sobre o que estudaram ontem. Nada de releitura passiva, nada de sublinhados, apenas recordação pura, o método mais eficiente do cérebro para amar a memória de longo prazo. Até mesmo o simples ato de preparar uma xícara quente de chá, organizar a mesa ou alinhar os cadernos envia um sinal ao cérebro. É hora de focar. Este é o seu espaço de aprendizado. Enquanto a maioria de nós começa o dia correndo ou no piloto automático, os estudantes japoneses começam com intenção. Eles não esperam por motivação. Eles usam o ritmo para moldar a mente. Se a manhã japonesa prepara o cérebro, seus métodos de estudo o treinam. Não trabalhando mais duro, mas trabalhando de acordo com a forma como a memória realmente se forma. A maioria das pessoas estuda relendo o conteúdo. Isso parece produtivo, mas o cérebro permanece passivo. Aprendizes japoneses e os melhores estudantes do mundo usam a recordação ativa. Isso significa fechar o livro, cobrir a resposta e forçar o cérebro a recuperar a informação. A recuperação exige esforço, e é exatamente esse esforço que fortalece as conexões de memória. Em seguida vem a repetição espaçada. Revisitar o material no dia 1, dia 2, dia 4, dia 7. Esse timing espelha a curva natural do esquecimento. Cada vez que você revisa pouco antes de esquecer, a memória se torna mais estável, como martelar um prego cada vez mais fundo na madeira. Mas os japoneses não usam apenas técnicas, eles usam filosofia. Seu conceito de Kaizen, melhorar 1% a cada dia, transforma objetivos impossíveis em hábitos administráveis. Em vez de aprender 50 palavras de vocabulário em uma única noite, um estudante pode aprender 5. Mas aprende 5 todos os dias. Ao longo de um ano, isso se torna quase 2.000, sem burnout, sem pânico. Para proteger o foco, muitos estudantes seguem o método 40-10. 40 minutos de trabalho profundo e 10 minutos de movimento ou descanso. Isso evita a fadiga mental antes que ela comece. E se eles perderem um dia? Seguem a regra, nunca fale 2 vezes. Um deslize é humano. 2 deslizes viram um padrão. Por meio de sistemas, não força de vontade, eles fazem do estudo uma parte natural da vida. Previsível, gentil e surpreendentemente eficaz. Aqui está uma verdade que quase todo mundo ignora. Sua memória é tão forte quanto sua recuperação. Você pode se forçar a estudar até meia-noite, mas se acordar na fase errada do ciclo de sono, seu cérebro vai parecer que está nadando em névoa. É por isso que algumas manhãs você dorme 8 horas e ainda parece meio vivo. Você acordou no meio do REM, a fase em que o cérebro está profundamente ativo e sonhando.
Mas nos raros dias em que você acorda no final de um ciclo de 90 minutos, até 5 horas de sono podem parecer estranhamente revigorantes. Os estudantes japoneses prestam atenção a esse ritmo. Eles tratam a noite como o começo da produtividade do dia seguinte. O jantar segue o Hara Hachibu. Comer até ficar 80% satisfeito, para que o corpo não desperdice energia, digerindo refeições pesadas tarde da noite. Sem coma se alimentar, sem lentidão, apenas energia estável. Depois vem um pequeno, porém poderoso ritual, uma recordação de 10 minutos antes de dormir. Não para aprender coisas novas, apenas para repassar mentalmente o que aprenderam durante o dia. O cérebro adora isso. Durante o sono, ele reorganiza e fortalece essas conexões recentes, armazenando-as como arquivos, sendo movidos para pastas de longo prazo. E antes de dormir, eles diminuem as luzes, evitam telas e simplificam o ambiente. Não se trata de perfeição, trata-se de enviar a mensagem. Estamos desligando, é hora de restaurar. Porque se o seu sono é caótico, sua memória será caótica. Mas quando sua recuperação se alinha com o seu ritmo de estudo, até menos esforço começa a aparecer mais progresso. Há mais uma camada no aprendizado japonês que é fácil de ignorar. E talvez seja a mais poderosa de todas. Identidade. Pergunte a si mesmo: você, no fundo, acredita que é ruim para estudar? Ou que simplesmente não consegue focar como outras pessoas? Porque a maneira como você se vê cria os hábitos que você escolhe ou evita. Os estudantes japoneses não esperam sentir motivação. Eles constroem identidades em torno de pequenos e constantes melhoramentos. Kaizen não é apenas uma técnica, é uma visão de mundo. Se eu melhorar 1% hoje, estou me tornando o tipo de pessoa que aprende rápido. Identidade molda comportamento. Quando você se vê como um aprendiz rápido em treinamento, naturalmente protege seu tempo de estudo. Você dedica 1 minuto extra para revisar flashcards. Você fica de pé para uma caminhada de 10 minutos em vez de rolar o celular. Você retorna na mesa mesmo depois de perder um dia, porque nunca fale 2 vezes faz parte de quem você é. Outro hábito, ensinar o que aprende. Estudantes japoneses frequentemente explicam um novo conteúdo para colegas, para alunos mais jovens ou até para si mesmos em um caderno. Ensinar força o cérebro a reorganizar o conhecimento, o passo final antes da maestria. E entre as sessões de estudo, eles abraçam o silêncio. A caminhada de volta para casa, o trajeto de trem, o momento calmo, preparando o chá. Como raízes crescendo na escuridão, suas ideias se assentam e se fortalecem nesses intervalos. Você não é preguiçoso. Você simplesmente não construiu a identidade e o ambiente que faz do aprendizado seu estado natural. Então vamos juntar tudo. Uma mente mais afiada não nasce de noites longas ou de motivação infinita. Ela nasce de ritmo, do modo como você recebe a luz da manhã. De uma caminhada de 10 minutos que melhora a sua recordação. De revisar o conhecimento antigo antes de adicionar o novo. Dos pequenos melhoramentos do Kaizen. De comer o suficiente, não demais. De dormir em harmonia com seus ciclos. E de se ver não como alguém que tenta estudar, mas como alguém que aprende com intenção. Você não precisa mudar tudo amanhã. Só precisa de um hábito minúsculo, o primeiro 1%. Então aqui está seu desafio. Amanhã de manhã, saia por 10 minutos antes de estudar. Ou esta noite, passe apenas 5 minutos relembrando o que aprendeu hoje. Pequenas ações se tornam identidade. Identidade se torna impulso. E o impulso se torna a versão de você que aprende mais rápido do que jamais imaginou.